Amanhã no Video Show, a participação de Cisa Guimarães em Suave Veneno. A última participação de Denise Fraga em Zorra Total antes da chegada do bebê. E Isabela Garcia apresenta seus dotes culinários. Logo depois do Jornal Hoje, eu tô aqui esperando você. Salve, bem-vindos. Não estava escrito. Alguém tinha que escrever a história do homem que matou Getúlio Vargas. E como Jô Soares quase não é plural, coube a ele contar mais essa história. Uma trama onde a ficção é toda construída a partir de fatos reais desse terrível século XX. Para ser bem exato, não é toda construída a partir de fatos reais. Nem tudo é verdade, só os episódios mais absurdos, né? Não, eu acho que parte é construída realmente a partir de fatos reais. Em cima dos fatos reais, que já são absurdos, né, vai o absurdo maior, que é de criar uma ficção que pareça a realidade. Tamanha a mistura de loucuras da história com as maluquices da minha história. Mas as maluquices mais impressionantes são as que a história registra como verdadeiras. Ah, não há dúvida. A seita dos castados, os táxis levando as tropas parisienses para o front. Que mais? Os assassinos, os 8 assassinos em Sarajevo no dia... 22? 22. 22 assassinos, 8 do mesmo grupo, né? E mais os outros todos, que todo mundo queria pegar o arquiduque. O que eu acho mais engraçado, Pedro, é que de repente hoje se repete exatamente o mesmo momento histórico de 1914, antes da Primeira Guerra Mundial. Mesma situação. E também voltam a invocar a Batalha do Kosovo, que eu nunca sei se é Kosovo, Kosovo. Convencionou-se Kosovo, né? Kosovo. É, convencionou-se. Da mesma forma que convencionou-se que o Bucheta, o gangster, era Busqueta. É, quando na verdade era... Era Bucheta. Exatamente. Né? Mas enfim... Mas para poupar as sensibilidades de alguns espectadores. Isso. Mas enfim, a famosa Batalha do Kosovo, que se convencionou? 1389, né? 1389 é a data sagrada, comemorada, né, pelos sérvios e tudo, bababá. Nessa data que o arquiduque Francisco Ferdinando resolve ir fazer uma inspeção militar nas tropas em Sarajevo. Agora, o mais curioso é que você comemora, quando você comemora, você pensa o quê? Que eles ganharam a batalha. Não, eles perderam a batalha. Não, é muito impressionante. Só que naquele momento eram vários impérios em declínio. Hoje nós temos um império hegemônico que está lidando com essa questão com extrema insensibilidade, né? Os americanos têm muita dificuldade de ver qualquer outra cultura por outro ponto de vista que não a deles. Né? Evidente. Agora, como dizia o Jeff Thomas, como diz o Jeff Thomas, tudo tem dois lados, a não ser a Avenida Atlântica, porque do outro lado é o mar. Tem que se ver também genocídio praticado pelo maluco lá, né? Que dá o pretexto desse tipo de guerra. Né? Porque tem o pretexto, o texto e o subtexto. Tem uma condição que permite isso. Ao mesmo tempo, na hora que você começa a bombardear um país, mesmo que seja um tirano no poder, a população inteira... Ele foi de 14% de popularidade para 98%. Como aconteceu com Galtieri na época da Guerra das Malvinas. Como sempre acontece. Agora quando termina a guerra, eu acho que ele não tem mais chance. Né? O embaixador da Iugoslávia me falou um negócio que os americanos não sabem que a história da Sérvia inteira é de guerras. Os períodos de paz é que são a exceção. Quer dizer, os caras gostam de brigar mesmo. Não, a guerra é constante, de vez em quando declaram uma paz. Aí dura exatamente o contrário. 20, 50 anos é recorde. Bom, mas voltando ao Getúlio, o Getúlio sempre foi o seu tipo inesquecível, Jô? Não especialmente. Eu acho, claro, que é uma figura... Mas dos brasileiros fascinante. Sem dúvida, dos políticos do Brasil, é sem dúvida personagem principal, a personagem mais carismática, mais importante, de mudanças mais fundamentais para a história do país, e fascinante ao mesmo tempo pelo outro lado dele, né? Quer dizer, pelo lado mais sombrio e pelo lado também de conseguir conviver com esse paradoxo de ao mesmo tempo ser ligado às oligarquias que o ajudavam a se manter no poder e ligado ao povo, quer dizer, fazendo mudanças radicais, fundamentais, mudanças sociais importantíssimas para o povo, e ele fez mesmo. Se um analista
político inglês viesse ao Brasil naquele período, não ia entender mais nada. Qual é o líder social aqui, responsável pelas mudanças sociais mais importantes do país? Getúlio Vargas. E quem é que é o líder mais conservador ligado às oligarquias? Getúlio Vargas. Dmitri a tudo observa do seu esconderijo atrás das cortinas. Pretendia estrangular Getúlio, cerrando-lhe o pescoço no torniquete mortal de seus 12 dedos. Percebe, no entanto, que não pode permitir o suicídio do presidente. Morto pelas próprias mãos, derrotado, cercado pelos inimigos, Vargas se converterá no mártir do povo. Dmitri entende num relance que, se deseja cumprir sua meta de anarquista e destruir o homem, nem mesmo ele deve matá-lo nessas circunstâncias. Diz que, pessoalmente, era absolutamente irresistível, né? Que era um sedutor. É verdade. Aliás, nessa linha, nessa trajetória, sem a grandeza, né, claro, mas também que era irresistível, quem o conheceu pessoalmente, o João Goulart, Jango, que é filho político do Getúlio, que pessoalmente também era irresistível. Mas aí entra uma dessas histórias, aí já não é mais o homem, é um mito, né? A história de que teriam 3 cartas de testamento, uma delas teria sido dada para o Jango, por ele, no envelope fechado, e ele não teria aberto essa carta até chegar ao Rio Grande do Sul. Naquele momento, naquela noite, o cara não abriria aquela carta? Eu acho meio... Ele tem 2 revólveres, 2 canetas. Não, isso aí eu já acho que já entra no... Tem um revólver que ficou na polícia e um que a família diz que guardou. Então você sabe qual é. A caneta que o Tancredo surrupiou e a caneta que eu acho que o Amaral Peixoto guardou. Quer dizer, é um mito, né? Agora, o Coronel Fittipaldi, com quem você conversou e que eu também conversei, que eu entrevistei, e na hora de fazer o livro eu me conheci através do Sérgio Ribeiro, que foi uma fonte inestimável de pesquisa para o livro, garante a fidelidade da Carta Testamento. E tem um bilhete que o próprio Coronel Fittipaldi diz que ele é que assinou, imitando a assinatura do Getúlio, porque como ele despachava coisas para o Getúlio, ele fazia a assinatura do Getúlio igual. Então, quer dizer, esse depoimento eu acho fundamental. O bilhete que é o começo da carta manuscrita, a sanha dos meus inimigos deixa o legado do meu sangue. Exatamente. Agora, o que me parece que não há dúvida é que aquela carta não é uma carta escrita minutos antes de um suicídio. Quer dizer, a carta provavelmente, não sei, provavelmente seria dirigida à nação em caso do seu afastamento, que ele achava que seria afastado, né? Mas que voltaria. E aí o beijo sobe, depois da reunião lá dos militares, dos ministros, assim, olha, tu sais e tu não voltas. Zenóbio disse que era licença indeterminada. Exatamente. Aí, então, ele passa ao suicídio e dá um golpe magistral, do ponto de vista histórico, em todo mundo, né? Mas essa decisão política foi tomada em colegiado. Tinha gente que participou dessa decisão. Do suicídio? É. Isso eu não acredito. Há indícios. Ah, não acredito. Que pelo menos... Você já pensou em fazer um brainstorm para resolver se o sujeito vai se suicidar ou não? Pô, mas é o líder, é o grande líder no maior momento da história política dele. Mas aí tem uma coisa pessoal. De cumplicidade num crime. Sabe, escuta, você, não, suicídio, você vota o quê? Eu voto suicídio, você não, afastamento. Você é uma doença, não dá... Mas você nesse livro prova que as coisas mais absurdas são históricas. Não, eu sei, mas aí... É muito trágico, Tem uma... até Shakespeare perde. Quando o Adhemar ia ser afastado aqui foi caçado, ele soube que o Castelo Branco ia caçá-lo. Aí ele reuniu todos os secretários, mandou chamar o chefe da Polícia Militar, da Força Pública que havia, reuniu todo mundo tenso e tal, ele disse assim, meus amigos, reuni vocês aqui porque eu preciso da opinião de vocês. O Castelo me caçou. Diante disso, o que devo fazer? Vou embora de avião ou de navio? Isso é absolutamente verdade. Mas no caso do suicídio, sei lá. Você chegou a ver o Getúlio de perto quando garoto, né? Você me contou, subiu no muro para espiar. Quando ele estava quando ele foi deposto. 45. Em 45, eu morava numa casa na Rua Farane, 52, tinha um muro alto. O Getúlio vai passar e tinha movimento de tropa, tanque, não sei o quê, papabá. Queriam me mandar para a casa da minha tia, que morava na Gávea. Eu acabei, não, vamos ficar, então não deu tempo de eu sair. Aí eu subi, fui para o muro para ver, né? Subi, papai, mamãe e eu também ali. Eu era moleque, menino,
tinha o quê? 7 anos, no muro, e eu vi ele passar sentado atrás do carro, com um monte de militar dentro do carro. Aí eu nem me lembro quem é que estava dentro do carro com ele. Se não me engano, tinha também um oficial da aeronáutica, mas não... Enfim, e eu vi aquela figura assim, sentada, indo embora. Já tinha visto ele algumas vezes no Jockey Club, também menino, em época de Grande Prêmio. Tem uma foto, aliás, sua minha, bem de exibido e metido, num Grande Prêmio. E o Getúlio, sempre em Grande Prêmio, ele passava em carro aberto pela pista de areia, né, cumprimentando, aquele cumprimento dele, assim, meio em câmera lenta e tal. E quando ele se matou, onde você estava e como você recebeu a notícia? Quando ele se matou, eu estava estudando na Suíça. Mas pegando essa deixa da sua formação na Suíça, eu queria falar um pouco dessas... Como é que foi feita a sua cabeça literariamente? Você é também um dos filhos de Monteiro Lobato? Foi o primeiro... Para te dar um exemplo da importância que foi o Monteiro Lobato, para mim, quando o papai chegou para almoçar em casa, disse assim, morreu o Monteiro Lobato. Eu não comi, eu não almocei. Imagina o que significa isso para mim. Para você é um ato de extremo luto mesmo, né? Eu fiquei tão estressado que eu não comi. Eu fiquei assim, ele morreu em que ano? Em 46, 47, por aí. Eu devia ter 8, 9 anos. Viver de novo a minha vida, a vida que eu vivi, escrevendo coisas mais variadas, de mais interesse para as crianças e mais. Porque eu acho que as crianças me condenam uma coisa, que eu escrevi pouco para elas, podia ter escrito muito mais. Eu perdi o tempo escrevendo para gente grande. E qual o seu livro preferido daqueles todos ali para criança? Todos. Difícil. O primeiro que eu li foi Caçada de Pedrinho. Maravilhoso. Que eu fiquei fascinado. Depois, aí eu fui ver o que era aquilo, tem mais livro dele, aí fui lendo todos. Depois me apaixonei perdidamente pelos 12 Trabalhos de Hércules, aquele mergulho que ele dá na mitologia grega, né? E tem o Minotauro também, que é maravilhoso nesse sentido. O que eu acho fantástico no Monteiro Lobato é que é dos poucos escritores que escrevem para a criança ler, que não tratam a criança como imbecil, sabe? Não tem o caranguejinho cor-de-rosa ou não sei o quê. Ao contrário, através da Emília ele diz as coisas mais... bárbaras, né? Quer dizer, ele trata a criança como um adulto, porque a criança é apenas um adulto que não cresceu ainda. Se você se lembrar bem, quando você tinha 8, 10 anos, as decisões que você tomava na sua cabeça eram de adulto. Quer dizer, a decisão... Aliás, tem certas decisões que você toma com 8, 9 anos que te seguem ou perseguem até o fim da vida, né? E poucas vezes você vê uma tamanha seriedade e concentração do que de uma criança brincando, num adulto, né? Uma criança brincando... Por isso é que eu digo que eu trabalho numa área privilegiada, porque o ator, o artista, ele brinca de trabalhar, né? Quer dizer, então... É difícil você tirar uma criança quando ela está concentrada brincando, para ir tomar banho, para comer, não sei o quê. Como é difícil você arrancar uma pessoa que está trabalhando na área de criação para ir fazer qualquer outra coisa, que é um envolvimento lúdico, né? Teve um amigo a quem eu gosto de escutar, acho inteligente, que leu O Homem que Matou o Getúlio Vargas e falou num tom de crítica, é meio história em quadrinho. Eu falei, mas isso não é uma crítica necessariamente negativa. Você acha? E os gibis na tua formação literária, onde é que entram? Entram muito, né? Entram bastante. Assim, o Will Eisner, que é um grande desenhista, que leva todo o expressionismo, todo o expressionismo alemão, aliás, leva todo o expressionismo alemão para a história em quadrinhos. Você pega um gibi do Fritz Lang, que é o Espírito, né? O criador do Espírito, pega os filmes dos grandes expressionistas, pega os filmes do Fritz Lang, a decupagem é a mesma. Mas eu não acho que o livro tenha algo de história em quadrinho, não. Eu acho que tem muito de cinema. Eu acho que é muito mais um... Eu não consigo escrever sem visualizar cinematicamente a história. Então, eu acho que tem muito de roteiro de cinema. Várias pessoas que leram disseram, mas o roteiro está pronto.
como o Xangô também, né? Mas o Xangô já foi adaptado. E você já dirigiu um filme. Você se atreveria a adaptar para o cinema? Dirigir você mesmo, O Homem que Matou Getúlio Vargas? Não. Não, porque são dois trabalhos inteiramente diferentes. Eu não saberia nem como adaptar, sabe? Quando eu fiz o meu filme, O Pai do Povo, eu não consegui fazer o trailer do filme. Foi o Alfredo Zema, que era meu diretor assistente, um argentino, um jeito super talentoso, que fez o trailer, porque eu estava tão envolvido que eu não sabia o que escolher. Então também, a mesma coisa, para eu saber o que eu escolheria para botar no roteiro, eu ia ficar doido. Já vendeu os direitos para cinema? Não. Tem um interesse do Harry Belafonte, que queria muito comprar o primeiro. E aí, quando ele me ligou, a última vez eu estava acabando de... no dia que eu acabei de escrever esse livro. Aí ele falou, escuta, o Xangô já está sendo feito mesmo? Eu digo, já está terminando e tal. E o próximo livro? Eu digo, acabei agora. Como é que é a história? Aí eu contei a história e ele falou assim, se você não vender isso para mim, eu nunca mais falo com você. É um bom começo de negociação. Tá bom, tá ótimo. Voltando aos autores que fizeram a sua cabeça de criança, Kipling foi importante, né? O famoso Livro da Jangal. O Livro da Jangal. Como é que você sabe que foi importante? Eu li aí na pesquisa sobre você, que você sabia trechos de cor do Livro da Jangal, da Jungle. Sei lá. E mas Jangal existe em português? Eu acho que existe. A palavra existe, eu acho que só por causa desse livro. O Livro da Jangal. Também, sabe o que eu gostava muito? Os livros, os romances de cavalaria. Né? Capa e espada? Não, cavalaria medieval mesmo. Medieval mesmo. O Rei Arthur, Cavaleiros da Tábua Redonda. E na Suíça, com que autores você se encontrou estudando? Ou na Suíça você descobriu foi a música mesmo? Não, quer dizer, especialmente na Suíça foi um período da chamada literatura policial, braba. Aí, Dashiell Hammett, Horace McCoy, que não eram especificamente autores de literatura policial, mas que eu fui descobrindo através disso, que o Horace McCoy é o autor do Mas Não Se Mata Cavalos, o They Shoot Horses, Don't They? Que é maravilhoso. O Dashiell Hammett também é um autor maravilhoso. Mas que usavam o gênero policial, né? Exatamente. E aí, também os grandes, como o Raymond Chandler e tal, especificamente autores de literatura policial. Porque aí foi de uma faixa que foi dos 12 aos 16. 16 eu descobri Kafka, fiquei doido com aquilo. Inclusive eu percebia o humor que tinha por trás daquilo tudo, né? Lendo em alemão, não? Não, lendo em francês. Não, eu não leio em alemão. Eu leio em alemão, soletrando. Lendo em francês. E depois eu vim a saber que quando ele lia, a primeira vez que ele leu, por exemplo, A Metamorfose, para os amigos, eles morriam de rir, quer dizer, eles percebiam um humor que... Como a história do processo também tem um lado de humor negro por trás, fantástico, né? Então eu fiquei fascinado com ele. Acho que o leitor fica com medo de rir, né? Ele acha que não pode achar graça de um negócio tão... Aliás, eu não me lembro o nome do crítico, que era o grande crítico, descobridor do Kafka, a quem o Kafka encarregou de queimar todas as suas obras, e que acabou, graças a Deus, não queimando nada. Eu não me lembro o nome dele agora. Era um dos que participava dessas leituras, né? E que percebia esse senso de humor negro que tinha em Kafka. E tem uma coisa que eu soube depois que eu achei muito curiosa, é que o Kafka não tinha o palato, né? O fanho. E ele conheceu o Carpo. Então, isso foi uma crônica do Otto Maria Carpo, dizendo como é que ele tinha conhecido o Kafka. E que ele também se surpreendeu quando ele foi apresentado, que ele falou... E que ele tomou um susto, assim. Quantos exemplares O Homem que Matou Getúlio Vargas já vendeu? Já passou dos 300 mil, eu não sei os dados exatos, eu não sei. Foi uma venda inicial muito rápida. Como é que a crítica vem tratando o livro? Maravilhosamente bem. Todas as críticas ótimas. A crítica do Diogo Mainardi na Veja, essa eu li, maravilhosa. Enfim, todas as críticas que saíram, tudo que saiu na Folha de São Paulo, que saiu no Estado, que saiu em revistas, no Globo, que saiu no Jornal do Brasil, tudo muito positivo a respeito do livro. O seu leitor, o perfil do seu leitor é diferente? Tem alguma diferença significativa
comparando com o perfil do seu espectador, do seu telespectador, que tipo de feedback você tem de leitor específico? Ou é a mesma coisa? Olha, não, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem uma coisa, aliás, nesses dois lançamentos, os dois lançamentos que eu fiz de Noite de Autógrafo no Rio e em São Paulo, a coisa que mais me comoveu eram, assim, vários meninos de 14, 15 anos que vinham pedir autógrafo e diziam assim, ó, eu passei a aprender a ler com o seu primeiro livro, passei a gostar de ler com o seu primeiro livro. Já li o segundo. E o livro você vê manuseado mesmo. Isso eu acho uma coisa maravilhosa, né? Você mostrar a alguém, ó, ler é ótimo, é bom, né? Pô, genial, né? E também, claro que muita gente que não seria o leitor habitual e que está lendo o livro por minha causa, que eu também acho sensacional. É isso mesmo, táxis. Todos os táxis com os motoristas. São ordens do governador militar, general Joseph Gallieni. E assim, com 600 táxis, Gallieni vai possibilitar a vitória francesa na Batalha do Marne e introduzir na história o transporte automotivo das tropas de infantaria. Agora, o livro tem uma coisa que eu acho importante, tanto o Xangô já tem 3 anos, já passou de 400 mil, 420 mil, 450 mil, não sei. É que um livro, você, pelo fato de ser o Jô Soares ou de ser o Pedro Bial, se você escrever um livro, você já vai ter uma gama de compradores do teu livro pelo fato de ser o livro do Pedro Bial, ou da Júlia Gam, ou do Jô Soares. Mas a partir do momento, o livro tem que se vender por ele mesmo. O boca a boca é que vende. Que aí, digamos, você vende 80 mil, que no Brasil é uma barbaridade, né? Se o boca a boca for, a gente diz assim, uma decepção, é chato e tal. Não passa daí. Boca a boca tem que ser, apesar do livro ser do Pedro Bial, é bom. É isso mesmo. A gente já conversou muito sobre o livro logo que foi lançado. Você disse que foi fazendo a pesquisa e escrevendo tudo simultaneamente. Você é grande amante de música, você escreve ouvindo música? Não. Posso até escrever, mas não... Não consegue? Eu gosto de escrever ouvindo o barulho da casa, assim. Também escrever... Só em cinema que eu acho que o sujeito põe um echarpe, um cachimbo e vai para uma cabana para escrever um livro. Eu não conseguiria. Você vai para uma cabana, você resolve não fazer nada, né? Vai trabalhar. Melhor é não fazer nada. Você é um exibicionista assumido, né? Queria lhe perguntar se teve algum momento... Geralmente, quase todas as pessoas têm algum momento de crise existencial na sua vida, em geral no fim da adolescência. Você teve algum momento assim que você não soube conviver bem com a sua tendência ao exibicionismo ou você sempre aceitou, sempre conviveu bem com isso? Não, que eu me lembro, eu acho que sempre que o jeito que é gordo, como é que não vai ser exibicionista se ele já está exibido pelo próprio tamanho? Imagina, não tem escolha. Como é que não vai ser um exibicionista não assumido? Não, vou me vestir de preto hoje, ninguém vai me ver. Não dá. E isso faz parte do ator, faz parte do homem de televisão. Você, quer queira ou não, é um exibicionista. A gente tem que ter mesmo. Uma profissão de vitrine. Como é que você não vai ser exibicionista? Né? Uma profissão que você exerce diante do mundo, né? Não é exibicionista como? Bota a cara a tapa, não tem jeito. Você é fluminense, que nem eu, né, Jô? É. Como é que a gente faz, hein? Torce pro nado sincronizado, que é imbatível. O que a gente faz? Tem que aguentar. Tem que aguentar. Como dizia um personagem meu, um crítico não, técnico de futebol, que dizia, é a fase. Tem fases que são mais longas que outras. Pô, bota a fase longa nessa. É. Jô, a gente tá caminhando pro fim. Eu sei que é chato ter que eleger, assim, umas preferências meio fixas, mas, digamos, na história da literatura brasileira, os 3 maiores, na sua opinião. Não. É difícil. Não dá para fazer aquela pergunta, quem é maior? Não, mais constrangedor é nessa de Super-Homem. Deus ou super-homem? Não, mas para você, como opinião pessoal, não como crítico absoluto, só como quem é que você sempre volta, que ama, que acende vela no altar. Acender vela no altar, só para Santa Rita de Cássia. Agora, 3 que eu posso citar, assim, que são... que me marcaram. Monteiro Lobato, pela ordem, Monteiro Lobato, Jorge Amado e Rubem Fonseca, tá? Para os mais elitizados, vamos botar aí Guimarães Rosa, né? Machado.
Machado de Assis e tal. Mas eu estou falando os que me pegaram, os que me levaram a ler mais, tá? Porque eu, por incrível que pareça, eu fui ler Machado de Assis depois de ter lido Jorge Amado. Eu fui ler Guimarães Rosa depois de ter lido Jorge Amado. Então eu tenho que dar a ordem afetiva, que me despertou mais para a leitura. Então, primeiro foi Monteiro Lobato, depois foi Jorge Amado e depois Rubem Fonseca. Então, quer dizer, não vai aí um critério nem de dizer são os 3 maiores escritores do mundo ou os 3 maiores do Brasil, são 2 maiores, tá? E que me deram vontade de ler muito mais. E que, então, aí o que te levou a ter vontade de escrever? Não, aí você põe Campos de Carvalho, você põe um monte de autores que foram muito importantes para mim. Vários, né? Poetas como Fernando Pessoa, como Drummond, como o Bandeira, como Vinícius, que até é um poeta que às vezes como é que se diz? É subvalorizado. É um poeta que você lê hoje, você vê que é brilhante, maravilhoso. Mas você pediu 3, eu botei 3. Jô, muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado a esses autores que você citou, que fizeram de você esse leitor e esse escritor, e agora você faz novos leitores. Eu espero também que essa entrevista tenha passado tão rápido para quem está assistindo, quanto passou para mim. Eu pensei que estava com 10 minutos só. Olha aí. Tomara. Valeu, Jô. Obrigadão. Obrigado. Bom, e a gente nunca deixa de recomendar um livro que, apesar de já ter 300 mil exemplares vendidos, pode vender o dobro ainda. O Homem que Matou Getúlio Vargas, de Jô Soares. Até a próxima.